Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, hoje eu vou falar sobre o novo herói da mídia, o tal do Zelensky. Como disse o Bolsonaro, um comediante que virou presidente. Podia ser o título do filme, aqui poderia ser o miliciano que virou presidente, né? Cada país com seu título de filme. Falando em filme, ontem assisti com Drida Lorenzo Mães Paralelas. Fica a dica aqui, eu adorei, gostei pacas, vi algumas pessoas problematizando questões que me parecem absolutamente sem sentido. Não vou aqui entrar no mérito para não criar polêmica, mas o filme é lindo, muito bonito, vale super a pena assistir. Então fica o parênteses, filme do Almodóvar, né? Diretor espanhol, para quem não conhece, fica a referência. Vamos falar então do Zelensky. O que tem me chamado muito a atenção nos últimos dias é que ele ganhou um protagonismo inimaginável, né? Inimaginável. Se tornou um herói global, um herói da liberdade. Fui olhar agora a página do Zelensky no Instagram, tem 13,9 milhões de seguidores. Fui até seguir para ver o que o Zelensky diz de tão importante assim, né? E na verdade, ele faz vídeos curtos, onde ele aparece com a mesma camisa, cinza, se não me engano, vamos lá olhar, isso, meio cinza, meio verde, meio camisa de cor de guerra, uma camiseta, né? Com uma cara assim de preocupado, e ele faz pequenos discursos que terminam com glória à Ucrânia. E já esse glória ao Brasil, essa glorificação da pátria, é típica do fascismo. Mas o pessoal fala que ele é fascista, que ele é nazista, mas ele é filho de judeu. Olha, neto, né? Não cola. Já a história da humanidade já mostrou que não é a nacionalidade que vai impedir a pessoa de ser de extrema-direita ou não. Aqui no Brasil, inclusive, a Hebraica recebeu o Bolsonaro, que já tinha feito discursos absolutamente fascistas em relação a vários segmentos da sociedade, né? Com negros, LGBTs, mulheres, que tinham feito defesas absurdas, antidemocráticas, e boa parte dos judeus votaram no Bolsonaro. Os judeus, e por isso que se construiu um Judeus pela Democracia, um grupo de judeus que, inclusive, faz o contraponto dentro da comunidade, porque nem todos também são iguais. Mas estou dizendo isso para dizer, parem com essa bobagem. Mas esquecendo isso, o que chama atenção é que ele conseguiu, né, a partir desse quadro, dessa construção de personagem, que é um personagem que ele persegue desde a comédia, desde que ele era o Danilo Gentili da Ucrânia, onde ele fazia um papel de um presidente da República que ia descabar com a corrupção e coisas assim, e que aí ele transforma, ele cria um partido político com o nome do programa, o programa que ele fazia na TV. É como se o Danilo Gentili criasse um partido político com o nome do talk show dele. Convence um monte de gente a ser candidato, mais ou menos na linha do Bolsonaro. Essas pessoas, por exemplo, um deles, que é o presidente, o prefeito da capital lá de Kiev, é um ex-lutador de boxe que morou na Alemanha há muito tempo e que é de extrema-direita e foi para a Ucrânia para ser candidato a prefeito de Kiev e ganhou a eleição. É um cara que tem resistido na mesma linha, fazendo a mesma pataquada do Zelensky. E com essa roupagem, ele acabou se transformando. O que é mais curioso, é o que precisa ser analisado, porque talvez o primeiro herói da história feito pela internet, talvez não, o primeiro, do ponto de vista político, foi o subcomandante Marcos. Inclusive, na minha tese de doutorado,
eu resgato essa história. O subcomandante Marcos, ele surge como um personagem, né, lá em realidade, lá na selva lacandona, para o mundo, a partir de uma lógica que eles diziam que ele fazia comunicados e mandava pela internet, que eram publicados em jornais como La Jornada do México, como Diplô, em Paris, e por aí vai. Na prática, tinha ali um jornalista que fazia um pouco esse papel, pegava os textos escritos, que o Marcos não mandava por computador, mas pegava os textos escritos pelo Marcos, dizia que ele tinha mandado pela internet, mas, na verdade, quem mandava era o jornalista. Mas ele se tornou o primeiro herói de movimento político da era da internet, isso lá nos princípios da internet. Depois aconteceram outros, mas esse, talvez, o Zelensky seja o primeiro herói universal que se constrói sem força bélica do tamanho do seu opositor, como um herói, porque glorificado e trabalhado nesse sentido por toda a mídia ocidental. Então, você passa a ter o que a gente estava falando aqui, uma oposição entre um Putin, que é o gênio do mal, e o Zelensky, que é, né, o homem de bem. Esse homem de bem global que está defendendo a sua pátria com uma camiseta parecida com a do Rovai, sentado num estúdiozinho com um fundo lá qualquer, que de vez em quando aparece meio ao centro da cidade para falar: estou aqui, não deixei o país, e para terminar falando glória à Ucrânia. Glória à Ucrânia. Que é um slogan fascista. Em qualquer parte do mundo, como Deus acima de tudo, pátria, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, também é um slogan de conteúdo fascista, de extrema-direita. Agora, é o seguinte, o Zelensky, como um herói dessa mídia, quer dizer, demonstra um pouco também como é a nossa mídia global. Porque ela está escondendo todos os erros cometidos por esse marginal da política, por esse assassino, né, do ponto de vista do que ele está fazendo com o seu próprio povo, porque ao invés de negociar para impedir a guerra a qualquer custo, parece que esse cara apostou na guerra para poder se transformar em Marte, o herói. Porque havia a possibilidade de fazer, olha, não, tudo bem, eu entro na comunidade europeia, mas não vou para a OTAN, que são coisas diferentes, como explicou aqui o Nasser. O Putin está falando português, claro, cagando e andando, se ele vai para a comunidade europeia. A comunidade europeia vai fazer a moeda, circulação de país a país, a abertura, a Ucrânia vai se tornar mais ocidental. Ok, mas não vai botar míssil no meu quintal. E eles queriam botar míssil no quintal. E os Estados Unidos utilizaram esse cara para poder forçar essa situação limite com a Rússia, porque tem um interesse objetivo no conflito, tanto do ponto de vista, vou pegar uma água aqui, tanto do ponto de vista interno, né, para poder unificar o Congresso, e ali na lógica do Biden, que tem uma eleição agora de meio termo difícil de renovação no Congresso, então quer poder alavancar sua popularidade, coisa que não ocorreu, como ao mesmo tempo para mirar no poder bélico da Rússia, por um lado, e no poder econômico-financeiro da China, por outro. O Biden já está metendo a colher lá em Taiwan. Enfim, tem um movimento dos Estados Unidos que é para impedir, né, o que tem sido chamado de nova ordem global. Então, nada mais interessante do que transformar esse Zelensky nesse herói, num herói que é um Davi contra um Golias, num herói que consegue, que está lutando a partir do seu iPhone e construindo essa rede. Quer dizer, hoje fica difícil até para o Putin assassinar o Zelensky, porque aí ele vai se tornar um mártir do Ocidente, da liberdade, de tudo. O certo é, se tomar Kiev, se
pegar, é prender o Zelensky. E aí fazer aí uma negociação, enfim, no limite, quer ser prisioneiro de guerra, faz alguma negociação, manda ele para os Estados Unidos e tchau, sai da Ucrânia. Porque agora para o Putin também, vamos combinar, não interessa fazer um acordo mantendo os Zelensky. Então já criou um outro problema. Se era possível isso há 5 dias, não será mais possível agora, porque ele conseguiu criar, né, um nível de poder externo muito forte. Então, o que é preciso entender que a guerra também se disputa pelos processos informativos, pelos mecanismos informativos e pelo o impacto que essa informação tem em nível global. Do ponto de vista ocidental, é preciso fazer esse parênteses, porque não deve ser a mesma mensagem que está chegando na China, que não deve ser a mesma mensagem que está chegando nos países árabes. É preciso ver como a Al Jazeera está tratando isso, mas do ponto de vista ocidental, o produto já está pronto. Zelensky como herói midiático. E esse produto está sendo vendido a todos e todes, inclusive pelos canais brasileiros, como a gente falava aqui, entre eles a Globo News, mas não só. Tem aí uma mitificação do Zelensky, que não tem nada a ver com jornalismo. Era isso que tínhamos para hoje aqui neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas e todos. Contribua com o canal, apoie a Fórum, fique membro, fique membra, fique membre. Beijos!